pelo servo do Senhor. Deus, nós oramos em favor do teu servo, que uma vez mais, Senhor, tu venha instrumentalizá-lo, que a tua palavra esteja no abrir e fechar da sua boca, que a tua palavra encontre guarida em nosso coração, que o Senhor continue falando, Senhor, ao nosso coração aqui nessa tarde, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, seja honrado. Senhor Jesus, que essa tarde a obra que o Senhor já está fazendo, através dos louvores, através, Senhor Jesus, das orações, através, Senhor Jesus, de tudo aquilo que tem sido feito aqui nesse lugar, venha continuar o Senhor sendo exaltado e trabalhando em nossa vida, por intermédio da tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, encontre guarida em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero nessa tarde cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, no capítulo 45, versículo 1 em diante. Livro de Gênesis, no capítulo 45 e versículo 1 em diante. Quero louvar a Deus enquanto os irmãos procuram, por mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, agradecer a toda essa equipe, na pessoa do nosso evangelista, irmão Joabe. Eu quero agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, a qual é concedida a mim, e eu peço que Deus venha nessa tarde falar com você, assim como já tem falado através dos louvores, e também continuará falando através da sua palavra. Peço que você empreste os seus ouvidos por alguns minutos, e eu quero deixar tudo aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Livro de Gênesis, capítulo 45, e o versículo 1 ao 5 vai dizer assim a palavra do Senhor. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todos, varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos seus vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Amém? Toma teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou alegre mais uma vez, porque Deus tem sido tão bom conosco, e pela sua misericórdia nós estamos aqui nessa tarde, para trazer aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Para os irmãos que não saibam, continue orando por nós. Estamos lá na Barra do Quaraí, fazendo a obra do Senhor, para que Deus continue nos dando força, para que nós possamos continuar, e não desanimar as nossas forças perante as diversidades e as lutas, a qual nós enfrentamos no decorrer da nossa caminhada. Mas Deus, Ele tem nos sustentado também naquele lugar. Então careço das vossas orações, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Nosso irmão Jackson, a qual dirigindo o culto, aos nossos amigos que aqui estão. Eu estava lendo esse texto, e Deus falara ao meu coração de uma maneira tão grande, tão especial. E eu preciso nessa tarde de alguns minutos para que você possa entender aquilo que Deus tem colocado. Eu estava lendo a palavra do Senhor, e um dos livros que mais me chama a atenção, o livro da criação, o livro de Gênesis, porque ele vai nos relatar assuntos profundos a respeito do ministério de um homem, de uma mulher, quando Deus escolhe para fazer a sua obra. E particularmente o livro de Gênesis, para mim, é um livro muito especial,
porque aonde nós fizemos menção nessa tarde, nessa palavra, aonde Deus vai mudar a vida de José de uma forma tão grande e tão especial. Todos os irmãos sabem, ou já ouviram falar, ou até mesmo pregaram a respeito de José ou de Jacó. E nessa tarde Deus falara ao meu coração, antes de eu vir para cá, e tocava mais uma vez ao meu coração, fervia, a respeito dessa passagem bíblica. Observe os irmãos que José vai começar o seu chamado, o seu ministério, não de uma forma extraordinária, não no momento aonde José vai começar o seu ministério, aonde está dando tudo certo, não. A Bíblia vai nos ensinar que José vai começar o seu ministério de uma maneira triste, de uma maneira de perdas. José vai começar seu ministério de uma maneira ao qual eu tenho por certo que jamais ele poderia imaginar que ia começar assim a sua chamada e o seu ministério. José, ele vai começar a perder, ele vai começar a ter tristeza no começo da sua trajetória. E eu posso ver a primeira coisa que José vai perder o ambiente da sua casa. Primeira coisa que José vai perder é o ambiente da sua casa, onde estava acostumado com a sua casa. José, ele vai perder os seus pais por algum período da sua vida. José também vai perder os seus irmãos, não vai ter mais a companhia dos seus irmãos por algum período da trajetória. José também vai perder a sua pátria, onde ele já está acostumado. Então o ministério de José começa diferente de muitos, ele vai começar com percas, com tristeza no seu coração. Os irmãos sabem, são leitores da Bíblia Sagrada, que José, ele vai ser vendido pelos seus irmãos e ele vai chegar até o Egito. José, ele vai chegar de uma maneira não muito confortável, mas Deus vai agir de uma maneira diferente na vida de José. Eu estava lendo a palavra do Senhor, e José, ele vai passar por um período de tristeza e de percas, mas nós podemos notar que tudo está no controle e na direção de Deus. Nada acontece em nossa vida se Deus não permitir que aconteça conosco. Assim está sendo agora na vida de José. A Bíblia vai dizer que José, ele não vai receber uma palavra de um profeta dizendo sobre a sua trajetória. José, ele não vai ter uma visão específica. A Bíblia não vai dizer que vai se levantar alguém e vai dizer uma palavra para José, não. O que a Bíblia vai dizer é que José, ele vai sonhar. E a primeira vez que nós vemos, e vai ser a única vez que nós vamos ler que José vai ter um sonho. Depois, quando José sair da casa de seu pai, José não vai mais sonhar, e sim, ele vai interpretar sonho lá no cárcere, lá na prisão. Mas José agora, ele vai ter um sonho, nessa noite 2 sonhos ele vai ter, a respeito de algo que seria futuro na sua vida. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que José não teve uma mensagem de alguém, não. Simplesmente as coisas vão começar a acontecer na sua vida. As coisas vão começar a se mudar na vida de José. E Deus não vai usar a vida de José para mudança, para o propósito dele. Muitas vezes quando Deus vai levantar as nossas vidas, Deus sempre usa alguém para dizer um recado para nós. E muitas vezes é um recado de exortação para as nossas vidas. Muitas vezes Deus chama, usa alguém para dizer para nós, olha, conserta a tua vida, porque eu tenho um ministério sobre a tua vida. Deus sempre, muitas vezes, usa alguém para dizer algo para nós. Mas nós podemos observar agora aqui, que José, ele vai ter o seu chamado, e não vai ter sobre ele uma mudança de comportamento, de atitude, não. A mudança vai vir a seus irmãos. Os seus irmãos vão ter ciúmes do que José tinha sonhado. Os seus irmãos vão ter ciúme do pai que amava mais José do que os outros. A Bíblia vai dizer.
que Jacó amava José mais do que os seus irmãos. A Bíblia também vai dizer que Jacó deu a ele uma túnica de várias cores. E eu até entendo Jacó ter esse carinho à parte com José. José vem ser filho de Raquel. E a Bíblia vai dizer que Jacó, para poder ter Raquel, ele vai trabalhar 14 anos. Então José tinha um carinho especial do seu pai. Parece que eu vejo todas as vezes que quando Jacó fazia algo a José, ele estava dizendo: já não tem mais Raquel conosco. Mas não tendo Raquel, Jacó via José substituindo Raquel. O seu amor que ele tinha sobre Raquel é transferido sobre José agora. Então é por isso que ele vai ter uma atitude diferente com José. Eu posso entender esse sentimento de Jacó, mas os seus irmãos não entendem, não compreendem o que Jacó fazia com José, a maneira qual tratava José. Tanto é verdade que então vão ter eles um plano para que pudesse ser livrado de José. José ele vai chegar no Egito agora, de uma maneira a qual ele mesmo não pensava e não sonhava, de uma maneira a qual ele não tinha ideia da maneira que Deus ia agir, para que os planos de Deus fossem realizados em sua vida. A Bíblia diz que quando José chega na casa de Potifar, José ele começa a trabalhar, José ele começa agora a se esforçar naquilo que ele está fazendo. E a Bíblia vai nos dizer que José vai ser abençoado na casa de Potifar. José ele vai fazer prosperar a sua própria vida na casa de Potifar. José ele vai fazer prosperar a vida de Potifar. O ambiente onde José está vai ser próspero, porque as bênçãos estavam sobre a vida de José. Nós podemos notar agora que a casa de Potifar, e Potifar vai ser citado na Bíblia, não antes, mas Potifar vai vir agora a ser escrito pelo escritor, quando José chega em sua casa. Potifar não é lembrado até na história, Potifar não é falado, mas no momento que José chega nesse lugar, a Bíblia vai dizer que a casa de Potifar era abençoada, que tudo prosperava naquele ambiente, que tudo dava certo naquele lugar. Observe nessa tarde, e eu lhe peço a sua atenção, porque Deus está falando conosco através da sua bendita e santa palavra. Se eu posso nessa tarde dar um título para essa mensagem, eu quero falar sobre as raízes escondidas dentro do nosso coração. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem nessa tarde, eu daria sobre a raiz que muitas vezes é pequena, mas ela está escondida muitas vezes em corações aonde não consegue deixar para trás aquilo que no passado trouxeram para o presente e tem assombrado a vossa vida, não tem deixado você adorar a Deus de uma maneira por completo. Mas nessa tarde, Deus me trouxe aqui com esta palavra simples, mas uma palavra objetiva, e essa raiz que impede a tua adoração, essa raiz que impede a tua cura, essa raiz que impede o crescimento teu especial, o Senhor vai dar um basta nessa tarde, e o nome dele vai ser glorificado em nosso meio. Glória a Deus. Quando eu falo de raiz, que é o qual muitas vezes trazemos em nossos corações, observe que quando o oleiro ele ia trabalhar com barro para fazer o vaso, a história vai dizer que tinha alguns processos que tinham que ser seguidos, e um dos processos é que esse barro ele passava por uma peneira. Era necessário peneirar essa terra, esse barro, para que não ficasse nada de raízes
e por mais pequena que fosse, ela ia causá-la na frente, na formação do vaso. Ela ia causar um defeito naquele vaso, ao qual o oleiro teria que desmanchar e fazer de novo. A raiz ela deveria ser tirada. O processo era esse. Quando o oleiro pegava o barro, ele peneirava, ele tinha um cuidado tão grande para que não ficasse raízes. E quando esse barro, ele passava pelo processo da peneira, sobre ele era colocado água para montar o barro, para fazer o moldar, para colocar na roda. E colocando ele na roda, ele começava a pegar a forma de vaso. Mas tinha ainda outro processo que era necessário. O fogo fazia parte da formação desse vaso. Mas que esse vaso, se ele tivesse com alguma raiz, ele não conseguiria ter o objetivo do oleiro. Ele não seria um vaso, aleluia, de uma forma completa. Ele não seria um vaso, aleluia, sem defeito algum, não. Ele teria defeito e deveria ser novamente passar pelo processo. Quando eu vejo agora José passando por esse período, e agora ele está no Egito, na casa de Potifar, e tudo está sendo abençoado, tudo está sendo agora indo de bem, cada vez melhor a melhor. José está sendo abençoado naquele lugar. Mas uma coisa que eu vejo é que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. O que Deus tem preparado para nós é maiores, muitas vezes, daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Eu posso querer imaginar agora, nessa tarde, José olhando para a situação e vendo que foi vendido para seus irmãos, e agora ele está governando a casa de Potifar. Ele está cuidando dos bens de Potifar. Não era comum e normal ou um escravo alguém chegar na casa de alguém tão importante e assumir a liderança daquela casa, daquele ambiente. Mas José estava sendo abençoado por Deus. Eu entendo na palavra do Senhor que o Senhor sim nos abençoa, o Senhor sim nos prospera, mas muitas vezes Deus quer fazer algo a mais sobre a nossa vida. E muitas vezes que quando Deus começa a nos abençoar, nós começamos a fugir das promessas do Senhor, do propósito final do Senhor sobre as nossas vidas. José está num ambiente confortável, José está num ambiente agradável agora no Egito. José está numa casa onde está sendo prosperada pelo Senhor. Mas o Senhor, o Deus ao qual nós servimos, Ele vai permitir mentes vazias muitas vezes, mentes fracas muitas vezes, para fazer nós trocarmos de posição. O Senhor agora vai permitir com que a mulher de Potifar, ela vai agora se interessar pelo menino, vai se interessar pelo moço, tendo ela já o seu esposo. Mas a história vai dizer que esta mulher agora, por permissão de Deus, e eu quero entender nessa tarde, que Deus, Ele age dessa maneira, permite muitas vezes mentes assim. E agora o texto vai dizer, a Bíblia Sagrada nos faz entendermos, que José agora, ele precisava algo a mais da parte do Senhor. José já estava acostumado com aquele ambiente de governar aquela casa. Parece que eu vejo Deus olhando e dizendo para José: José, não te chamei agora para te cuidar desta casa simplesmente. Eu não te levantei, aleluia, para te simplesmente alguém que está na direção dessa casa. Eu te chamei para um projeto maior. E que projeto maior é esse, Senhor? Eu te chamei para governar. Eu não te chamei, aleluia, para ser simplesmente alguém que ajuda, aleluia, Potifar a cuidar da casa e do ambiente. Eu te chamei para governar.
Eu te chamei para um projeto maior, aleluia, sobre a tua vida. Deus falara ao meu coração que Deus estava tratando com José, e Deus precisava trocar, aleluia, esse momento de conforto na vida de José. E Deus vai permitir então esta mulher, e por causa dessa mulher José vai parar numa prisão, num cárcere. Ei, entenda toda nesta tarde mais uma vez, entenda que todas as vezes que você ficar tentando se acomodar numa posição, por mais que seja direcionada por Deus, mas Deus sempre vai ter tirado esse conforto e vai ter dizer: eu tenho algo a mais sobre a tua vida. Observe que Deus, para tirar José da casa de Potifar, ele vai ser colocado numa prisão, ele vai ser colocado num cárcere, ele vai ser colocado agora como alguém que fez algo errado. Ele está agora dentro da prisão, mas mesmo dentro da prisão, a Bíblia vai dizer que José era bem sucedido naquele lugar. Ele vai começar a governar agora também lá dentro. Ele vai começar a ter uma posição dentro da prisão por destaque. Eu estava observando a vida desse moço, e Deus estava dizendo, através dessa situação que José está enfrentando, Deus estava dizendo ao meu coração, que muitas vezes Deus permite recalcular a nossa rota e a nossa trajetória. Deus permite muitas vezes sobre a nossa vida, quando nós queremos nos acomodar numa posição, e nós não queremos mais fazer algo, Deus sempre começa a recalcular a nossa rota. O GPS começa novamente e nos dá uma direção. Aí Deus estava dizendo em outras palavras para José: tu está bem na casa de Potifar, mas eu tenho um governo te esperando. Tu está bem nesse ambiente confortável, mas eu vou preparar, porque eu quero te trocar de nível, José. Observe que a cadeia é uma forma que Deus usou para levar José até o governo. Deus usou uma situação para levar José até o rei, até Faraó. A Bíblia vai dizer, e os irmãos sabem, eu quero apressar, que José ele vai ser bem sucedido dentro da prisão. José vai interpretar o sonho agora do copeiro e do padeiro. José agora, ele está lá naquele lugar, ele vai ser abençoado dentro da prisão. A Bíblia diz que por ele interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, ele vai parar no governo agora de Faraó. José agora está no governo. José agora começa a ser abençoado também. Faraó vai dar a José agora uma liberdade para ele comandar agora o Egito. Acima de José só está o rei, só está Faraó. Agora acima de José só tem um. José ia lidar com todas as riquezas, com todas as situações do Egito. José estava novamente agora num propósito do Senhor também naquele lugar. José estava sendo abençoado por Deus. As promessas que pareciam para José que estava chegando por completo sobre a sua vida. Mas entenda nessa tarde, todas as vezes que nós queremos nos acomodarmos, o Senhor sempre Ele vai permitir situações, porque Ele quer algo a mais nas nossas vidas. Observe nessa tarde, José agora, ele está agora no governo, está administrando agora o reinado agora de Faraó, e ele está bem naquele lugar, ele está sendo próspero. Deus tem abençoado, Deus tem prosperado agora, Deus tem guardado eles, Deus tem livrado eles da fome, a crise não chegou neles,
O Senhor tem abençoado agora José naquele lugar. Mas o texto ao qual nós fizemos menção nessa tarde, em 45 de Gênesis, capítulo 1 e capítulo de número 45, versículo 1 ao 5. E aqui nesse momento que me falta esse minuto, eu quero colocar a vocês aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Quando parecia que estava tudo bem para José, o Senhor agora vai causar na vida de José algo que ele não esperava. O Senhor vai causar algo agora na vida de José, algo diferente. Porque José sempre estava acima de todos. José não tinha passado por crise no Egito. José não sabia o que era crise, o que era dificuldade. Porque lá agora o Senhor estava abençoando ele no reinado. Mas a Bíblia vai dizer: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todos, varão, aleluia, porque chegaram agora na frente de José os seus irmãos. José nunca tinha imaginado de agora estar em frente aos seus irmãos. José não esperava por esse momento. José jamais imaginava que um dia está na frente dos seus irmãos. Aleluia. Mas a Bíblia, a qual nós fizemos menção à leitura nesta tarde, vai dizer que José, quando olhou para os seus irmãos e deu-se a eles a conhecer, aleluia, José, aleluia, ele vai clamar. José agora ele vai chorar. José agora ele vai gritar. E a Bíblia diz que todos vão ouvir o grito, o choro de José. Observe que Faraó e os demais não conheciam José desta maneira. Todo mundo conhecia José, uma pessoa próspera na casa de Potifar. Conhecia o José como interpretador de sonhos. Conhecia o José como aquele que estava no reinado de Faraó. Aleluia. A Bíblia não vai dizer que José chorou quando foi vendido. A Bíblia não vai dizer que José chorou quando chegou na casa de Potifar. A Bíblia não vai dizer que José alguma hora se lamentou por ser vendido. Mas a Bíblia vai dizer que José chorou quando deu a se conhecer aos seus irmãos. No capítulo 42 e 43 em diante, a Bíblia vai dizer que José estava no seu coração com uma tristeza tão grande, tão profunda, que ele vai usar da mesma artimanha com seus irmãos, ao qual seus irmãos tiveram com ele. Os seus irmãos venderam, mas a primeira vez que José vai ver, 42 em diante, que José vai ver os seus irmãos, ele usou da mesma trama, ele usou da mesma maneira, em querer ser vingado dos seus irmãos. Observe que a Bíblia vai dizer que teve fome em Canaã. Entanto é verdade que Jacó agora vai enviar os seus filhos. Os seus 10 filhos agora vão ir em direção agora ao Egito, atrás de alimento. E quando José vai ver os seus irmãos, e José conhece os seus irmãos, e os seus irmãos não conhecem José, José vai agora entrar numa artimanha tão grande. José vai querer agora ferir os seus irmãos. Assim como ele foi ferido, ele vai querer ferir. E é mesmo momento, aleluia, que muitas vezes alguém passa: o meu irmão me feriu, a minha irmã me feriu, eu vou ferir ele da mesma maneira. Observe que ninguém conhecia esse lado de José. O lado que conhecia os egípcios de José era que José foi bem sucedido com Potifar.
José no cárcere interpretou sonho. José sabia administrar, mas ninguém conhecia a fraqueza que tinha dentro do coração de José. Ninguém conhecia essa raiz que estava dentro do coração de José. Eu sinto uma graça de Deus nessa tarde, nesse lugar. José tentou no primeiro momento fazer com seus irmãos a mesma maneira que fizeram com ele. Ele queria enviar os seus irmãos de volta para a casa de Jacó, para pegar Benjamim, para deixar Benjamim preso. Benjamim não tinha nada a ver com a história. Benjamim não sabia de nada, mas ele queria que os seus irmãos sentissem a dor ao qual outra hora ele passou. Aleluia. Ele queria que os seus irmãos sentissem a frustração que outra hora ele teve. Mas no 45 a Bíblia vai dizer que quando ele deu a se conhecer a seus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele chorou. E algumas coisas eu fui anotando pela manhã. Aleluia. Que quando, no capítulo 45, e versículo 1 em diante, que quando José está agora no reinado, um homem reconhecido, um homem que era respeitado por todo mundo, um homem, Joabe, que sabia todo mundo, ele sabia aconselhar, um homem que resolvia problema de todo mundo, mas ele não conseguiu resolver o problema da sua frustração. Faraó, aleluia, entregou tudo na mão de José. José abençoou a casa de Potifar. José soube lidar na prisão. Aleluia, sabe o que Deus falava ao meu coração? Que muitas vezes tem pessoas pregando, cantando. Muitas vezes tem pessoas à frente de departamento, sabe lidar com todo mundo. Mas tem ainda uma raiz no seu coração que ele não consegue lidar. Tem algo dentro dele que ele não consegue liberar ainda. Assim era José. Sabia lidar com o problema do reinado de Faraó, mas não soube lidar com seus sentimentos. Pregar ele prega, cantar ele canta, palavra de consolo ele tem, mas não consegue arrancar a raiz do seu coração que não deixa ele ser por completo na presença do Senhor. Imagine alguém saber lidar no reinado, saber interpretar sonhos, saber ser próspero por onde passa, mas ele mesmo estava com uma frustração tão grande no seu coração, uma raiz, uma ferida que estava dentro do coração, que não deixava ele ser completo na presença de Deus. Parece que eu vejo Deus dizendo para José: José, tu sabe lidar com o problema de todo mundo, tu ajuda todo mundo, mas eu vou levar os teus irmãos porque eu quero tratar na tua vida. Eu preciso tratar, José, o teu coração. Eu preciso, José, tratar, aleluia, essa raiz arrancada dentro de você. A Bíblia diz que quando ele dá a conhecer a seus irmãos, no capítulo 45 agora, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele vai fazer é chorar. José nunca tinha chorado, a Bíblia não vai dizer, pela sua trajetória, mas agora quando ele dá a se conhecer, e ele libera o perdão, ele vai chorar. Aleluia. Ele vai mostrar para os demais que estão na volta quem é ele agora. E quando é liberado o perdão, a primeira vez que nós vamos ver na Bíblia,
Agora José perguntando, aleluia, pelo seu pai. No capítulo 42 já começa a história dele conhecer seus irmãos. Mas no 45, quando ele chora, quando ele libera o perdão, a Bíblia diz que ele vai perguntar pelo pai. Sabe por que está distante muitas vezes do pai? Sabe por que muitas vezes para pessoas já não está nem aí mais para o pai? Porque o seu coração ainda está endurecido, essa raiz tem causado dores. Ele já tinha estado com seus irmãos, mas enquanto ele não chora, enquanto ele não libera o perdão, ele não teve, aleluia, entendimento de perguntar pelo pai. Só pergunta pelo pai quem ainda sente a presença dele. Só tem, aleluia, a lembrança do pai quem já teve comunhão com ele. Aleluia, eu vim nessa tarde liberar uma palavra profética para a tua vida. O Senhor vai entrar nessa tarde na tua vida, na tua história. A raiz vai ser arrancada do teu coração que não tem deixado você adorar a Deus por completo, não tem deixado Deus realizar por completo as promessas sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que só agora ele vai perguntar pelo pai. Só pergunta pelo pai ainda quem tenha ainda vontade e desejo de estar com ele. Só pergunta pelo pai ainda quem tem saudades, aleluia. Ainda lembra das maravilhas que o pai faz sobre as nossas vidas. Quando agora ele está agora, ele pergunta pelo pai. Ele está dizendo, aleluia, que estava com saudade do ambiente de estar com o pai. Ele está com saudade do ambiente, aleluia, ao qual ele tinha sido criado, o pai na volta. O tratamento do pai. Sabe o que Deus falava ao meu coração? Que Deus, ele causa situações na nossa vida que parece que é para muitas vezes de perca, é para muitas vezes nós ficar parado no meio do caminho. Aí Deus falar ao meu coração dizendo, eu permito situações, eu permito ambientes muitas vezes, porque nessas situações, nesse ambiente, é uma maneira de eu te trazer para perto do Pai de volta. Você não entendeu, mas eu vou explicar novamente. Sabe por que muitas vezes nós passamos por alguma situação complicada? É porque Deus está preparando um ambiente, porque Ele quer te tirar do conforto que você está, e Ele quer tornar você de volta para perto do Pai. Deus nessa tarde vai recalcular muitas rotas nessa tarde. Deus nessa tarde vai falar contigo, aleluia, que você deve liberar nessa tarde o perdão, que você pede tirar essa raiz do teu coração nessa tarde, para que o propósito de Deus seja completo sobre a tua vida. Até pregar, prega, até cantar, canta, mas no seu quarto há uma frustração tão grande, você não sente mais a alegria e o desejo, você não sente mais a alegria, aleluia, de fazer a obra do Senhor por completo. Tem uma raiz que tem incomodado você, tem situação que tem incomodado a tua vida, o ambiente ao qual você está, e parece que Deus não está vendo a situação que você está enfrentando. Mas nessa tarde Deus me trouxe aqui para te dizer
Eu estou recalculando a rota. Eu estou trabalhando no silêncio na tua vida. Aleluia. O ambiente a qual estava José, sendo agora governador do Egito, Deus estava dizendo: José, tu sabe lidar com todo mundo, mas tu não sabe lidar com teus sentimentos. Quem sabe o teu irmão te feriu, quem sabe o teu irmão te machucou, mas Deus me trouxe essa tarde aqui para te dizer, nessa tarde, o momento que liberar o perdão, o momento que você arrancar essa raiz de tristeza, de depressão, de desânimo, o momento que sair essa raiz de enfermidade que tem causado dor e não tem deixado você adorar a Deus como você quer adorar, não tem deixado você sentir a presença do Espírito Santo. Essa raiz tem te incomodado o teu coração, mas nessa tarde Deus está dizendo: não te preocupa, porque eu estou colocando o ambiente nessa tarde favorável para que seja liberado o perdão, para que seja liberado essa frustração na tua vida. Xarabá, calabachandaramandarabachandaramandarás. Oh glória, oh glória, oh aleluia. Aí José vai dizer para os seus irmãos: não se pasme, não pese sobre você, aleluia, porque foi tudo Deus que me enviou na frente para conservar a vida no meio do seu povo. Deus fez você passar por situação que parecia para você ambiente desfavorável, ambiente que não tinha mais como voltar, mas Deus está dizendo nessa tarde: eu fiz tudo isso daí na tua vida, para que nessa tarde você libere e tire essa raiz que tem machucado o teu coração. Essa enfermidade não é para a morte, essa depressão não é para a morte, essa situação não é para a morte, mas é para que você libere, aleluia, essa raiz que tem machucado, que não tem deixado. Deus usou essa enfermidade, Deus usou essa depressão, Deus usou esse momento na tua vida de dor e de tristeza, para que você libere essa raiz que tem machucado o teu coração. Se coloque de pé nessa tarde. Xarabá, calabachandaramandarabachandarás. Todas as vezes que nós entrar num conforto do nossa chamada e do nosso ministério, Deus vai usar situações para fazer nós voltarmos de novo a fazer o que nós fazia. O ambiente pode parecer desfavorável nessa tarde, aleluia. Choramandarabachandaramandarabaxandarás. Sabe lidar com todo mundo, mas não sabe lidar com teus sentimentos. Compreende todo mundo, mas não consegue compreender você mesmo. Oramandarabaxandaramandarás. Ajuda todo mundo, mas não consegue lidar com o sentimento dentro do teu coração de tristeza. Aí Deus me traz essa tarde aqui para te dizer: libera essa raiz do teu coração, porque Deus quer fazer realizar as promessas sobre a tua vida. Orabá, calabachandaramandarabachandarás. O momento que você libera o perdão, o momento que você libera, aleluia, essa palavra de abençoar aquele que te magoou, que te frustrou, o Senhor vai liberar as promessas por completo sobre a tua vida. A glória vai descer, a graça vai descer, você vai voltar a cantar, a pregar, o Senhor vai se manifestar no meio do ambiente aonde você estiver. Xarabá, calabachandaramandarás. Quem acredita que Deus ainda fala, levanta a sua mão ao céu.
Oh, o ambiente é propício para dar glória. O ambiente é propício para dar glória a Deus, aleluia, nessa tarde, aleluia. Está chegando a festividade de mais um ano da tarde da bênção. Você vai entrar com teu coração liberado, sem raiz, sem mágoa, sem frustração, aleluia. Você vai começar o congresso cheio da presença de Deus. Xarabá, calabá, xandaramandara, xandarás. Aí fora só conhece você sabendo lidar com o problema de todo mundo, mas ninguém conhece o íntimo do teu coração e da tua vida. Passe aqui na frente nessa tarde, nós queremos orar pela tua vida. O congresso da tarde da bênção vai ser diferente. Você vai ter um congresso diferente, porque está chegando Deus nessa tarde e vai começar a arrancar essa amargura, essa tristeza, arrancar essa depressão, essa enfermidade. Deus está dizendo: libera que eu faço, libera o perdão que eu faço, libera o perdão que eu realizo, libera o perdão que eu entro com a minha mão de misericórdia. Se você crê nessa tarde, enche o seu pulmão de ar e dá glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia! Vem, adorador, passe aqui na frente, passe na frente. Escrevendo a tua história, às vezes parece ser tão dura. Essa raiz vai sair nessa tarde de amargura. Te fortalecer, não tá é sendo pra te quebrada matar, a corrente nessa vai te tarde. fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Ajuda todo mundo. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Aleluia! Aleluia! Deus usou situação, aleluia, do desconforto muitas vezes, porque Ele quer mudar o ambiente, a fase da tua vida. A tua história às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Aleluia! Chegou o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai soprar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor tá escrevendo a tua história.
Aleluia. Somente Ele poderá dizer o dia e a hora. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando o Você nome do vai Senhor. ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Aleluia. Vai soprar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Aleluia! Quem pode adorar o nome do Senhor nessa tarde? Aleluia! 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 Nós vamos orar nessa tarde. Feche teus olhos. Feche teus olhos nessa tarde. É um ambiente propício para milagre nesse lugar. Deus está falando nessa tarde. Aleluia. No momento que sair essa raiz do teu coração, Deus vai te levantar nessa última hora. Deus vai fazer você nessa última hora alguém improvável que deu certo, alguém que não tinha capacidade alguma, mas Deus escolheu. Se você crê nessa palavra que foi pregada, Deus está dizendo: eu te renovo nessa tarde, eu redobro as promessas sobre a tua vida. Feche teus olhos, feche teus olhos, aleluia. Abra sua boca para adorar quem é batizado em línguas. Quem é batizado em línguas seja renovado nessa tarde. Oh, Ramanda Rabachanda, Ramanda Rabachanda. Aleluia. Deus estava dizendo para José: José, aleluia. O momento que você liberou perdão, chorou, você se lembrou do Pai novamente. O momento que você se lembra do Pai, você sabe que tudo que aconteceu na tua vida não foi para te matar, mas para a preservação da vida. Deus está dizendo: eu estou com promessa para realizar, mas libere o perdão, libere uma palavra nessa tarde. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, no teu nome nós pregamos nessa tarde, no teu nome nós falamos nessa tarde, Jesus, porque é o teu nome que está acima de todo nome. Pai, eu sei que o Senhor tem propósito com vidas nesse lugar. Eu sei que o Senhor vai usar improváveis nessa última hora, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai. Me tirou do campo, me tirou do lugar improvável e tem me abençoado, Senhor. Eu profetizo para a tarde da bênção que o Senhor vai escolher pessoas aqui, Senhor, improváveis, para fazer com que o teu nome seja glorificado nessa última hora. Salva vidas nesse lugar, Pai querido. Queremos começar a festividade do congresso da tarde da bênção, cheio o nosso coração da tua presença. Abençoa teus filhos que estão na liderança. Se porventura alguém enfermo aqui, Pai querido, seja curado pelo poder da tua palavra nesta tarde, Senhor. Obrigado pelo mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Abençoa a liderança, abençoa o nosso pastor presidente, os demais pastores, abençoa a de Uruguaiana, a de Barra, Senhor, seja conosco. Eu te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.